Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Agora rumo aos 2000 de tática no Chess Tempo. Estamos com quase 1920, a gente está nessa faixa aí, 1920. Ora cai um pouco, ora sobe. No episódio passado resolvemos os dois problemas, vamos tentar resolver dois também agora. Vamos iniciar aqui. Eu tenho convergência de ataques aqui, mas eu também tenho convergência de defesas. A casa F6 parece que está sendo disputada, né? Há detalhes. Porque cavalo por F6, cheque, abre um descoberto na dama. Eu acho que o detalhe não é esse. Eu estou entrando aqui na coluna H também, né? Dama H7, cheque. Rei F7, ameaça o bispo. E aí cavalo D6, cheque. Ele é forçado a tomar o bispo. Eu tomo o bispo, cheque, ele toma o cavalo. Dama H7, cheque, rei F7. Dama por G7, cheque. Rei por G7. A torre também está entrando em E6. Dama H7, cheque, rei F7. Cavalo D6, cheque. Rei por E7. Torre por E6, cheque. Ele pode voltar. Isso aqui está muito especulativo, né? Sacrifica, sacrifica, sacrifica e depois não tem mais. Mas dama H7 tem seu valor, eu acho, né? Dama H7. Dama H7, cheque, rei F7 única. Aí eu posso fazer um cavalo G5 também. Cavalo G5, cheque, eu forço ele a tomar. Ou ele toma o cavalo, ou ele toma o bis, ou ele toma o bispo, né? O problema é que se ele toma de cavalo, ele abre uma defesa aqui, né? E se eu tomo de cavalo, cheque, ele pode tomar de cavalo. E aí defende. Dama H7, cheque, rei F7, cavalo D6, cheque, rei por
7. Rei por E7. Dama e rei ficam na configuração de ataque duplo de cavalo, só que eu não consigo executar. Se eu tomo o peão de torre, ele toma a minha torre. Eu não consigo puxar a outra torre para o ataque, porque o rei bloqueia. Dama H7, cheque, rei F7, cavalo G5, cheque. Ele toma. Se eu sacrificar a dama em G7, né? Dama H7, cheque, depois dama G7, cheque. Ele toma. É horrível isso aí. Horrível. A outra ideia era cavalo G5 direto, né? Cavalo por F6 direto. Aí bispo toma. Não, cavalo toma é o melhor para ele. Cavalo toma. E ele tá com um cavalo de vantagem. Fora 3 peões. O camarada já tem 3 peões de vantagem. Dama. Esse dama H7 não está funcionando, né? Dama H7, rei F7, cavalo D6 cheque, rei por E7, dama por G7, rei por D6, e ele tá pegando 2 peças minhas, e eu tô com a dama na 7ª, beleza, mas se eu faço torre H7, ele faz um rei C6, defende o cavalo. E eu não tô ganhando nada. Dama H7 é atraente, mas parece que não funciona. Dama H7, cheque, rei F7. Rei F7. E aí... E F7 eu incremento uma defesa em F6. Uma defesa dele, né?
Se eu faço agora cavalo G5, cheque, ele é forçado a tomar de peão. Praticamente forçado a fazer isso. E aí quando eu abandonar o jogo, ele ganha. Quando ele abandona o jogo, ele ganha. Quando eu abandono o jogo, ele ganha. Torre H8, cheque, bispo toma. Torre por H8, cheque, rei por H8. E nada. Que loucura. Que loucura. Cavalo por F6, cheque. Aí cavalo pou. Bispo pou. Dama pou. Eita. Quase tem dama C4, né? Dama por C4 atacando a torre. E ameaçando também E6, né? Só que eu tô perdendo um cavalo por um peão. Eu tô recuperando os peões, mas não estou recuperando a peça. Cavalo por F6. Bispo por F6. Leva mate. Aí ele tem que fazer cavalo por F6. Dama por F6 é ruim, né? Ele tem que ir com cavalo. Quando ele for com cavalo, minha dama está sob ataque. Se eu apenas tomo o peão de E6 com torre, ele toma minha dama com dama. Aí eu tomo a dama dele com torre. E agora ele está com um peão de vantagem e um cavalo de vantagem. Cavalo por F6, cavalo por F6. Dama por D4. Torre por D4. Torre por E6. Aí ele tá perdendo nada. Dama H7, rei G7, cavalo D6, cheque, ele toma o bispo. Ele toma o bispo. Eu tomo o bispo, cheque, ele toma o cavalo.
Dama H7, cheque, rei G7, rei F7, cavalo D6, cheque, rei por E7, rei por E7, dama por G7, rei por E7, rei torre H7, rei, ó, rei D6 defendendo o cavalo, ou rei C5. Eu tenho um torre por E6, né? Só que não é cheque se ele for para C5. E aí eu não tenho nada, né? Dama H7, cheque, rei rei F7, cavalo G5, cheque, ele toma de peão. Porque pra onde quer que eu saia com esse cavalo, ele é tomado. Complicado isso, né? Se eu faço o cavalo C5, ele pode ser tomado de 200 maneiras diferentes. Eu não consigo pressionar o bispo de G. Dama H7, rei F7, bispo por F6, cavalo por F6, cavalo por F6, dama por F6. Peraí. Dama H7 cheque, rei F7, bispo por F6, cavalo por F6. Opa. Cavalo por F6, aí sim eu tenho cavalo. Opa, tá funcionando agora. Dama H7, cheque, rei F7, bispo F6, colocando dois ataques aqui no bispo dele. Se ele toma de cavalo, porque tomar de dama é ruim, e o bispo não pode porque está cravado, eu venho de cavalo G5, cheque. E quando ele se mover, eu posso dar duplo também, né? Tá. E caso ele traz a torre, a dama H7, rei G7, bispo por F6, cavalo por F6, cavalo... cheque, né? Cheque, pá, toma. Ah, aqui. Eu tô ameaçando a dama, ele tem que tomar de cavalo. Aí eu venho com cavalo aqui para G5. É cheque. Se ele fizer F8, leva duplo. E quando eu tomar a torre, quando eu tomar a dama dele, se ele tomar meu cavalo, eu tomo o cavalo dele. Aí, se eu tomar minha dama de cavalo, eu tomo a dama dele. Tomo o cavalo dele de cavalo, dando cheque ainda. Aí eu consigo livrar meu cavalo que está aqui. Eu vou fazer isso, acho que é dama H7 mesmo. Vamos ver se está correto mesmo. E está. Agora eu tomo aqui, bispo F6. E ele só pode tomar de cavalo. Quando tomar de cavalo, eu dou cheque com cavalo em G5.
Olha só, tema da eliminação, né? Eu elimino um dos defensores da casa de... O único defensor da casa de G5. Para pôr meu cavalo aqui. Cheque. Ele é obrigado a mover o rei. Quando mover o rei, tá levando duplo. Ou tá perdendo o bispo. Vamos lá. Bispo por F6. Vamos lá. Ele foi de dama. Então o problema acabou, porque eu capturo a dama e acabou, né? Captura a dama. Problema difícil esse, hein? Caramba. Vou tomar a dama aqui. E problema de... Poxa, 1850 só? Eu pensei que era mais difícil. Vamos pro próximo problema. Passamos 20 minutos aqui nesse. Demorou, hein? Demorou. 30 semanas seguidas resolvendo exercícios aqui no Chess Tempo. Vamos pro próximo exercício. Ok, eu já tenho uma espécie de dupla aqui. Né? Um ataque raio-x, né? Um espeto e tem esse... A torre vai ficar atacada várias vezes. Eu dou cheque e ele só tem rei E7 para se livrar. Quando eu tomo de torre, ele pode fazer o que com meu rei? Eu tomo de torre, vai ter uma pausa no meu ataque, né? Eu posso fazer o simples também, né? Eu tomo o cheque, ele toma, eu tomo a torre. E eu fico com uma qualidade a mais. Tem o simples, que é esse. E tem a confusão, que é toma, aliás, dama C8, cheque, rei E7, torre por G8. Ameaçando, praticamente ameaçando o mate. Se ele fizer um torre C7, eu posso dar cheque em F8 e tomar a dama, eliminando o ataque dele. E o que eu ganhei? Ganhei uma torre. Ah, ele tá com peça a mais. No fim das contas eu fico com uma qualidade a mais. Tá. Ele tomou um cavalo meu, né? Se eu tomo o cavalo de torre... Tá, porque tem o seguinte, se eu tomo a torre aqui, ele me dá cheque, é? Cheque. Não, se eu tomar a torre, ele primeiro toma aqui. Eu dou cheque. E depois eu tomo a torre dele. Tá esquisito isso aqui. Tá esquisito. Ele tem cheque aqui. Quando eu tomar, ele me dá cheque, desviando, né? Tá meio que caindo aqui. Tá estranho, né? Tá estranho. O cavalo aqui protege também, né? Ah, se eu tomar, né? Se eu tomar... Ok, se eu fizer, se ele me der cheque, eu faço isso, ele... Não. Não, 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 tô, dama C8, ele vem... C8 ele vem, eu tomo, tô com uma qualidade a mais. E agora como é que ele progride?
Se ele me der cheque, eu tomo. O cheque aqui eu posso tomar. Ele me dá cheque. Eu venho e não tem mais nada, né? E cheque, ele sobe, eu tomo. Se ele me der cheque primeiro, eu faço esse. Ou ele pode me dar cheque também. Não, também não. Eu tô ganhando uma torre que eu não posso. Eu tomo o cheque, ele toma. Eu dou o cheque de novo. Ele volta. Cheque, ele sobe. Cheque. Ele faz isso. As coisas difíceis. Opa. Aqui só recupera a peça, né? Eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma. Eu faço esse, atacando o bispo e aqui. Ele defende assim. Ele defende com o bispo em E5. E se eu ataco de novo... ele pode até tomar dando cheque. Eu tenho que desviar e livro o cavalo. Tá. Dama C8, cheque. Rei E7. Torre por G8. Torre por G8. Aí dama... Não, bispo F4. Bispo F4. Bispo F4, rei B1, não tem nada, né? Eu fico com qualidade a mais. Esse problema é simples assim, tá estranho. Tá estranho, porque parece que tem mais coisa acontecendo aqui. Se eu tomo esse cavalo com a torre, ele toma minha dama. Ele toma minha dama. Aí eu dou o cheque com a torre D8. Quando ele subir o rei para E7, eu tomo G8 de torre. E ele tá com a dama aqui. Bispo ali, ele pode tomar meu bispo. Não, ele toma meu cavalo. Aí quando eu der cheque nele, ele foge. E eu não tenho mais peça nenhuma para atacar ele, ele tá com a dama. Não. Dama por dama. Bispo por dama. Torre por torre, cheque. Rei por torre, cavalo. Aliás, torre por cavalo. Ameaça o bispo. E eu não tô ganhando nada, né? Dama por dama. Bispo por dama. Torre por torre, cheque. Rei por torre. Tudo forçado, né? E aí torre por cavalo. Ataca o bispo. Mas eu tô com
bispo, não, cavalo e torre contra bispo e torre. Não presta, né? Eu tô achando que a sequência é essa mesma. Dama C8, cheque. Quando rei E7. Quando rei E7, torre por G8. E eu ganho uma torre. O problema é simples esse problema. Torre por G8, cheque, rei por G8. E aí eu tenho 2 ataques aqui no cavalo, tem 2 defesas. Eu posso fazer um dama A7 também. Dama A7. Ou eu posso fazer um torre G1, cheque, quando ele se mover. Quando ele se mover para H7. Qualquer outra casa leva cheque meu e é mate, né? Não, você vem para F8, ele dama C1. Não, para F8, dama 7, cheque. Dama 7, cheque. Parece ter mais possibilidades, né? Torre por G8, rei por G8. Dama C8, cheque, rei E8. Isso é muito difícil. Dama C8, cheque. Dama C8, cheque. Só tem uma, né? Rei E7. Eu só tenho como dar cheque nele com cavalo. Cavalo D5, cheque. Só que aí ele toma de peão. Torre por G8, rei por G8. Aí dama. Dama. Eu vou fazer esse torre desse dama C8 mesmo. Não tô vendo nada. Nada, 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 nada. Dama C8. Ele não consegue fazer nada comigo, né? Dama C8, cheque, rei E7, torre por G8. Se ele faz um cavalo... Cavalo E2 cheque, eu tomo de cavalo. E aí... Bispo... Ah, foi isso que eu tinha visto naquela hora.
Eu não esqueci de calcular depois, porque eu tinha esquecido como é que era a sequência. E aí bispo por B2, cheque. Eu tomo o bispo, ele toma a minha torre. Ele toma a minha torre. E aí... eu tô temporariamente com um cavalo a mais. Só que eu tenho... ah, eu tenho dama C5, cheque. E quando ele for para F6, rei F6, por exemplo, eu posso tomar outra torre dele. É isso, é? Eu acho que vou fazer isso. O episódio tá longo já, 36 minutos. Vamos pro dama C8 e torcer para que esteja certo. Cara, tá certo. Agora eu realmente tomo a torre de torre ou de dama. De torre a gente viu como é que dá certo, né? Vamos tomar de torre. De dama não faço a menor ideia de como é que... não tem como prosseguir ataque aqui, não. Porque tem peão protegendo aqui em G5. Não tem como prosseguir de dama. Vamos de torre. Problema de 2020 resolvido. Batemos nosso recorde 1931. Que problemão, hein? Que problemão. Parecia ser isso desde o começo, só que fica a dúvida porque... tudo bem, a gente fica com qualidade a mais. Ele tá com pinhão. Só que é a vez dele, né? É a vez dele, ele tá livre para fazer qualquer coisa. Mas ele não tem o que fazer. Porque o cavalo e a torre estão bem posicionados. A dama também está muito bem colocada ali. E o rei e a torre dele não estão na posição muito boa para a dama poder ficar ciscando por aí, né? Então, glória, né, nesse episódio. Resolvemos um problema de 2020 aqui. Vocês sempre que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.